Boa noite a todos. Meu nome é César Augusto Paiva, sou reumatologista. O assunto que eu estou trazendo aqui, é um assunto relativamente rápido, mas importante. Há muitas dúvidas sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre o tratamento não medicamentoso da gota, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a gota, além do uso de remédios? Bom, o que é a gota? A gota é uma doença comum, reumatológica, causada pelo acúmulo de cristais de urato ou de ácido úrico nos tecidos, principalmente articulares, mas também em outros locais. Esse depósito tem um potencial grande de gerar inflamação nesse local, desencadeado por vários motivos, e gerar uma crise de artrite intensa, né, que costuma iniciar no hálux, na primeira metatarsofalangiana, 70% das vezes a primeira crise é ali, e depois, com o passar dos anos, ela pode se espalhar, afetar outras articulações, em especial dos membros inferiores, e em alguns casos mais graves, pode afetar também articulações dos membros superiores. Além disso, pode haver depósitos de cristais nos tecidos subcutâneos, que nós chamamos de tofos. Então, para que haja gota, é necessário que haja um excesso de ácido úrico no nosso organismo. Então, o principal fator de risco para se ter gota é ter excesso de ácido úrico. Lembrar que a maioria das pessoas com ácido úrico elevado não vão ter gota, não tem e não terão gota, mas alguns terão. A gota é uma doença que afeta bem mais homens do que mulheres, mas após a menopausa, num perfil de mulher com algum grau de perda de função renal, com o peso acima, usando alguns medicamentos como diuréticos, a chance da mulher ter gota após a menopausa vai aumentando. Mas é uma doença que afeta muito mais homens que mulheres, homens aí na faixa de 30 a 40 anos, e alguns desses pacientes, infelizmente, desenvolverão gota grave. Não será a maioria, mas alguns terão gota muito grave, com sofrimento e deformidades nas articulações. Então, até há pouco tempo, nós não tínhamos medicamentos altamente eficazes no tratamento da gota. Hoje em dia, nós já temos essas medicações, mas mesmo assim fica, às vezes, muita dúvida, já que a gota é frequentemente associada a alguns hábitos de vida ruins, né, vamos chamar assim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre questões relacionadas à dieta, ao uso de álcool, de bebidas, né? Não só álcool, bebida alcoólica no caso. Vamos falar das comorbidades, das doenças que acompanham os pacientes com gota, né? Vamos falar um pouquinho da educação do paciente com gota. É isso que a gente vai objetivar aqui. Claro que, como nós sabemos, o principal objetivo no tratamento da gota é baixar os níveis de ácido úrico no nosso organismo, dos pacientes que sofrem dessa doença, né? Nós não vamos abordar medicamentos, tá? Mas vamos deixar claro aqui já no início da live que o medicamento ele é frequentemente necessário e altamente eficaz no tratamento da gota. Então, nos pacientes com gota mais séria, né, que tem crises mais frequentes, que tem uma doença crônica, que já tem algum grau de insuficiência renal, as medicações são fundamentais no tratamento da gota. Nós dificilmente conseguimos tratar um paciente com gota mais séria sem medicamentos. Então é importante isso. Quanto à medicação, nós não vamos falar hoje, mas convém discutir com o seu médico, sim, né? Se você ou familiar sofre de gota, sobre as medicações que podem ajudar. Temos medicações, por exemplo, que ajudam na crise aguda de gota, que é muito característica, é uma inflamação rápida, com muita dor, muita vermelhidão e que é autolimitada. Normalmente, alguns dias depois, ela desaparece, seja com tratamento ou sem tratamento. Essa é uma questão de tratamento. Usualmente, nós precisamos de medicamentos para abortar essa crise que nós chamamos. E para evitar as crises, né, são necessários também alguns medicamentos, muitas vezes. E também as medidas não farmacológicas que nós vamos falar hoje, né? Lembrar que o tratamento não farmacológico ele é um adjuvante, então. Ele não é o ator principal. O ator principal usualmente são remédios. Mas as medidas não farmacológicas têm um papel adjuvante. Por quê? Porque a gota ela tem como principais causas fatores não modificáveis. E o principal deles é genético. Então, a principal causa de gota são questões genéticas, herdadas, que interferem nas trocas de urato no rim e no intestino.
Então isso é importante a gente comentar. Bom, em relação ao tratamento não farmacológico, vamos começar falando das comorbidades. Então, o paciente com gota, ele apresenta mais frequentemente algumas comorbidades. E o tratamento dessas comorbidades podem melhorar a gota, ou seja, o paciente pode ter uma redução dos níveis de urato no seu corpo, ou o tratamento da comorbidade pode não diretamente mexer com os níveis de urato, mas a comorbidade às vezes é muito grave e precisa ser tratada porque ela própria gera grande problema para os seus pacientes, para os pacientes que sofrem dela. Então, por exemplo, a obesidade, né? O excesso de peso. Este é um fator de risco importante para a gota, e a redução do peso diminui os níveis de urato sérico. E com isso nós temos mais facilidade em controlar a gota. Então essa é uma questão muito importante, que é a questão da obesidade. Também nós podemos comentar como comorbidades a hipertensão arterial. É muito comum, então, hipertensos, pacientes com gota sofrerem de hipertensão. E também o diabetes e a síndrome metabólica. Então é importante, quando nós estamos tratando um paciente com gota, lembrar destas comorbidades, né? Às vezes também existe alcoolismo associado, ou problemas com álcool, vamos chamar assim, que também precisam ser avaliados. Uma outra questão muito importante do tratamento não farmacológico da gota, é uma dica, eu acho que bastante significativa, eu passo isso em aulas, enfim, que é alguns medicamentos podem aumentar os níveis de urato. E também alguns medicamentos podem diminuir os níveis de urato. Mas principalmente a questão de aumentar o nível de urato preocupa num paciente que sofre de gota. Por exemplo, nós sabemos que diuréticos, não todos, mas os principais, como os tiazídicos e os de alça, como a furosemida, aumentam os níveis de urato. Então, significa que, em algum momento, se nós sofremos de gota e somos hipertensos, nós podemos discutir com o nosso médico, falar com ele sobre se é possível, né, mexer nesse tratamento para, com isso, contribuir para diminuir os níveis de urato, né? A recomendação aqui é não mexam nos seus antihipertensivos, né? De jeito nenhum. Mas vocês podem discutir com o seu cardiologista, o seu clínico, se você sofre de gota, se é possível tratar você muito bem, manter os níveis da pressão adequados, sem esses diuréticos, por exemplo. Mas não são só diuréticos que podem aumentar os níveis de urato. Também beta-bloqueadores podem, e também algumas drogas usadas no transplante, né? Como ciclosporina e tacrolimus. Uma vez eu tive um paciente que desenvolveu piora da sua gota usando medicações também para tuberculose, se não me engano a pirazinamida. Então é importante que a gente lembre disso, tanto os profissionais quanto os pacientes devem passar essa lista de medicamentos que usam para os seus médicos, para avaliar se há um risco maior de desenvolver gota ou de estar agravando a gota tomando algum desses remédios. Existem também alguns remédios que diminuem os níveis de urato, e isso pode ajudar no controle da gota. Um exemplo muito característico é um antihipertensivo também, a losartana. Essa medicação ela pode diminuir os níveis de urato e seria teoricamente, claro que cada caso é um caso, uma boa medicação para ser usada em hipertensos que têm gota. Em relação ainda ao tratamento não medicamentoso da gota, nós vamos falar talvez da questão mais discutida e pedida pelos pacientes no consultório, que é em relação à dieta, né? Então, nós sabemos que o ácido úrico é o resultado final do metabolismo das purinas, que são substâncias que estão presentes em determinados alimentos em maior quantidade. Então, se eu ingiro muitos alimentos ricos em purinas, isso tem o potencial de aumentar a produção de ácido úrico e, consequentemente, um risco maior de gota. Então, é recomendável que os pacientes com gota reduzam um pouco a ingestão de alimentos ricos em purina. Então, quais são os alimentos ricos em purina? Principalmente alimentos derivados de animais, e nesse caso a carne vermelha é um alimento rico em purinas, e também frutos do mar. Miúdos também são ricos em purina. Já existe também vegetais ricos em purinas, tá? Como ervilhas, por exemplo, como espinafre, como aspargos também. Então, esses alimentos vegetais também têm uma carga um pouco maior de purinas, porém,
os estudos mostram que é mais problemático do ponto de vista de aumento de ácido úrico as purinas que vêm de animais. Então, esse é um cuidado. A gente deve recomendar que o paciente não abuse com essas substâncias. Evitá-las totalmente é impossível, porque uma dieta sem carne, enfim, é bastante complicada e muito impalatável, né? É de difícil execução. Lembrar que provavelmente terão medicamentos que permitirão com que o paciente tenha uma dieta um pouco mais liberal. Então, devemos considerar isso. Mas, enfim, o não abuso pode diminuir um pouco os níveis de urato e facilitar o controle junto com medicamentos. Outra questão importante, né, é a questão do álcool. Então, todas as bebidas alcoólicas podem aumentar os níveis de urato, em especial a cerveja. Então, mas todas, tá? Destilados, vinho, todas têm esse potencial de aumentar os níveis de urato. Então, é recomendável moderar, né, a ingestão de álcool, deixar mais para situações especiais. E se o paciente tem já problemas com álcool, abordar essa questão. Às vezes vale a pena parar o consumo total de álcool, dependendo de outros problemas associados ao álcool, né? Claro que também quando eu associo um remédio, a liberação tanto dos alimentos quanto do álcool aumenta um pouco, né? Nós acabamos permitindo um pouco mais de ingestão, tanto de alimentos com purina quanto de álcool, porque o remédio compensa um pouco isso. Mas, em linhas gerais, devemos reduzir significativamente a bebida alcoólica se nós sofremos de gota, principalmente uma doença grave, né? Outra coisa que nós devemos evitar são líquidos adoçados com frutose. Então, sucos de fruta, tá, podem, né, aumentar os níveis de urato, e a gente deve ter algum cuidado com esse tipo de alimento. E se a gente fosse comentar assim, qual seria uma dieta total assim que pode beneficiar um paciente com gota? Nós podemos comentar, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, né, que é uma dieta basicamente rica em frutas e verduras. Então, essa dieta, né, pode servir como um modelo para pacientes que sofrem de gota. Um outro aspecto do tratamento não farmacológico, né, sem medicamentos, abordando só as questões não medicamentosas da gota, é os exercícios. Então, exercícios são benéficos, né, exercícios aeróbicos. Eles vão ajudar a reduzir o peso dos nossos pacientes em sobrepeso ou obesos, e isso vai contribuir. Nós sabemos que a obesidade é um fator de risco muito importante, e a redução do peso poderá facilitar o controle da gota. Tá? Não menos importante, eu queria comentar com vocês a educação do paciente com gota. Ou seja, o que a gente precisa dizer para o paciente com gota para que ele vá melhor? Acho que uma coisa muito importante é a seguinte: como a gota, no início, ela cursa com crises, e entre as crises o paciente não sente nada, o paciente pode imaginar que a gota é uma doença que vai e que vem, o que é um equívoco. A doença é um contínuo, só que as manifestações clínicas são variáveis. Entre uma crise e outra, a doença continua a progredir, mesmo sem sintomas. Então é fundamental que o paciente entenda isso, porque ele vai entender de que o tratamento vai ter que ser contínuo e não só na crise de gota. Isso é bastante difícil ensinar para os pacientes, porque a gente tem a ideia de que a doença é só clínica, né? Só se a gente tem algum sintoma é porque a gente está doente. Às vezes a gente está doente e não tem nenhum sintoma. E a gota é assim. E a gota é uma doença que em 20, 30% dos casos ela é progressiva. E ela não tratada, não todos os pacientes, né? Alguns pacientes evoluirão com erosões nas articulações e deformidades nas articulações. Então, é importante o paciente entender que para evitar essa progressão, ele faça o tratamento continuado, sempre, que envolve medidas não farmacológicas e, muito frequentemente, remédios. Bom, uma outra coisa é explicar para os pacientes como a doença então se manifesta. A doença tem algumas fases, né? Uma fase de hiperuricemia assintomática, às vezes esse excesso de ácido úrico começa na adolescência, e o paciente só vai ter crise lá a partir dos 20, 30 anos, a primeira crise, mas a doença já começou há anos atrás, às vezes há 10 anos atrás. E os primeiros sintomas da doença só aparecem muito tempo depois. É comum um período que nós chamamos de intercrítico, entre uma crise e outra, não há sintomas, e depois o retorno das crises. Nos pacientes que vão evoluir pior, essas crises se tornam mais frequentes,
E às vezes o paciente nem tem alívio das crises, ele tem a crise, dá uma melhorada, mas ele continua com dor, depois ele tem mais uma crise, né? Essa fase, e aí começa a formar nódulos, às vezes no subcutâneo, isso nós chamamos de gota tofácea já, uma gota avançada de muitos anos de evolução, mais grave, mais deformante. Nós devemos também educar o nosso paciente, é importante conversar com ele sobre os fatores que agravam a sua doença, né? Então, a questão que nós abordamos anteriormente, a questão da dieta, do uso do álcool, a necessidade muitas vezes dele manter medicamento contínuo, e não só quando ele está em crise, né? Existem medicamentos, então, muito importantes no tratamento da gota que previnem a progressão da doença e novas crises de gota no futuro. Isso é bem importante a gente identificar isso, tá? Uma outra questão muito importante é tirar alguns mitos em relação à gota. Antigamente tinha o mito de que a gota era uma doença dos ricos, né? Mas isso não é verdade, né? A gota afeta toda a nossa sociedade, rica, média, pobre. Então, esse é um mito que não existe. E também nós precisamos, é muito importante isso para os profissionais de saúde, né? Na conversa com o paciente, né? Não condenar esse paciente, sabe? Porque dá a impressão de que a gota tem a ver com mau hábitos, né? Ela, de certa forma, tem um pouco a ver com mau hábito, mas de saúde. Mas a grande maioria dos casos de gota, elas são genéticas. As pessoas que sofrem de gota não têm culpa de terem herdado determinados genes que aumentam a chance dela desenvolver gota. Então, assim, às vezes a gente ouve assim dizer, doutor, ele está assim porque não se cuida, come muito, usa bebida alcoólica. Isso ajuda um pouco, sim, mas não é o principal motivo da sua doença. Na maioria dos pacientes, é essas questões genéticas. Então não devemos julgar o paciente, tá? Nem a família, nem o médico. Senão o paciente vai se sentir culpado, né, também. E se ele se sentir julgado também, ele não vai gostar e ele vai abandonar o tratamento mais facilmente. Então era isso que eu queria comentar com vocês, uma live relativamente curta, abordando essas questões que eu acho bastante interessantes. Tem uma demanda grande no consultório dos pacientes que sofrem de gota, né? Ou seja, o que eu preciso, o que eu posso fazer para melhorar a gota, tirando fora as medicações. Então, há todas essas recomendações, mas lembrar, pessoal, que é bem difícil tratar uma gota, pelo menos mais séria, sem remédios. Isso também é muito importante que nessa live fique isso muito claro, né? Porque o que acontece? Às vezes os pacientes começam o remédio, melhoram e param o tratamento. Isso muitas vezes é inadequado. Há alguns remédios que, usados a longo prazo, reduzem consistentemente os níveis de ácido úrico. Isso aquieta a doença do ponto de vista clínico e evita a progressão da doença com deformidades. Um abraço e até a próxima live.